E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Carla e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal. É sobre um assunto que tá aí, que explodiu aí no Brasil, que todo mundo tá comentando, todo mundo tá falando. E na verdade o vídeo de hoje seria outro, já estava preparado, já estava gravado. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser sobre preconceito, sobre, sabe, isso, gente, que indigna muito a gente, que deixa a gente muito revoltado. Pelo menos eu fico muito revoltada com esses casos, com esse assunto. E aqui, gente, eu vou expor a minha opinião, entendeu? Então, se você tiver uma opinião diferente da minha, é a sua opinião, eu respeito, então respeitem a minha opinião. O caso, assim, que repercutiu, o caso que mais, sabe, acho que chamou atenção pra esse tipo de assunto. Gente, eu acho que é um assunto que, sabe, tem que ser discutido, que tem que ser debatido sim, tem que ser conversado muito, porque é um assunto muito sério, sabe? E as pessoas talvez não dão a importância devida para esse assunto. Na verdade, esse vídeo surgiu, né, pelo fato dessa bomba que explodiu aí no Brasil, né, sobre a Titi, que é a filha da Giovana e do Bruno. E, gente, isso, sabe, eu acho que isso fez os brasileiros repensarem o que é preconceito de verdade mesmo, sabe? Eu até vi uma entrevista da Giovana onde ela falava exatamente sobre isso. Antes dela adotar, ela sabia que o preconceito existia, ela sabia, sabe, que o preconceito era uma coisa real. Só que não estava perto dela, ela não presenciava isso. Então, na verdade, ela sabia que existia, mas ela nunca tinha presenciado, ela nunca tinha passado por isso, entendeu? E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, gente. Enfim, elas não passam realmente, não passam pela aquela coisa do preconceito em si, não sentem na pele, sabe? O preconceito em si. E somente fica nessa de saber que existe, de dizer que não é preconceituoso, mas não faz ideia do que realmente é, do que realmente é estar na pele de alguém que sofre preconceito, é estar na pele de alguém que realmente sofre com o olhar preconceituoso das pessoas. E, gente, eu assisti o vídeo daquela mulher, falando sobre isso, falando sobre a criança. Muito feio a forma como ela se expressou. Eu achei muito feio, sabe, muito vazio a forma como ela lidou com o assunto, gente, falando de uma criança, gente, o que é pior. Então eu falo, você, sabe, percebeu o preconceito com uma pessoa adulta, como já aconteceu, a Thaís Araújo e outras atrizes brasileiras, a pessoa, sabe, passa por aquilo, é um baque, é um choque, mas a pessoa tem uma maturidade pra lidar com aquilo. Agora, você fazer isso contra uma criança, gente, isso é inaceitável. O que leva uma pessoa, sabe, a xingar uma criança, a gravar um vídeo, expor a vida de uma criança, assim, sinceramente, é um vídeo que eu achei, sabe, completamente inútil, não tinha necessidade. Na minha opinião, gente, é algo cruel. Completamente cruel e algo que não se deve fazer, gente. E o pior é que tem pessoas que, sabe, que aplaudem esse tipo de ato. E, gente, o preconceito, ele tá aí pra quem quiser ver, sabe? O problema nosso é que a gente tapa os olhos, que a gente fecha os olhos pra isso, sabe? E a gente acha que o Brasil é um país que já evoluiu muito com relação a isso, que é um país que, nossa, existe uma porcentagem muito pequena de preconceituosos. O preconceito não existe tão grandiosamente como em outros países, e não, gente, isso é uma grande mentira. O Brasil é um dos países, sabe, que tem mais diversidade de etnias, de cores, de pessoas, e é um dos países ainda muito preconceituosos, gente. Apesar de a gente conviver numa sociedade totalmente mista, numa sociedade totalmente diferenciada, diversificada, o que é lindo isso, gente. O Brasil ainda assim é muito preconceituoso. Engana-se aqueles que acham que o Brasil evoluiu. Gente, a gente nota, né, que em outros países existe sim uma diferença muito grande com esse assunto. Existe sim pessoas, sabe, que são maltratadas. Existe sim, as classes são totalmente separadas. Existem lugares nos Estados Unidos que são apenas para brancos, existem lugares que são apenas para negros. A gente sabe que isso existe, gente. E a gente acha que isso é só nos Estados Unidos, é só em outros países. Quantos casos de crianças, de pessoas negras que sofreram preconceito dentro de restaurante, dentro de cafeterias, dentro de locais que são para ser frequentado por pessoas brancas e ricas. Quantos casos a gente tem no Brasil, gente? Então,
Isso ainda existe, isso não é só nos Estados Unidos, no Brasil existe sim. Então, gente, vamos repensar a nossa forma de pensar a vida, a nossa forma de pensar em amar o nosso próximo. Porque, sabe, Jesus ele fez todo mundo a imagem e semelhança dele. Ele não fez apenas os brancos a imagem e semelhança dele. Ele não fez apenas uma classe social a imagem e semelhança dele. Então, se Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador de tudo, ele não fez acepção, ele não fez diferença de pessoas, quem somos nós para fazer essa diferença? Sabe, a gente fala tanto, né, sobre amor, sobre esperança. E, sabe, Jesus deixou um mandamento na Bíblia que ele falou, olha, esse mandamento, esse segundo mandamento, ele é tão grande quanto o primeiro, que o primeiro diz para amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, gente, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse que esse seria tão grande quanto o primeiro. Então, se você diz que ama a Deus, que é uma pessoa que você não vê, você simplesmente crê, você simplesmente sente que ele existe, se você diz que ama a Deus e, sabe, e é uma pessoa preconceituosa com o teu próximo, é uma pessoa que discrimina o teu próximo, é uma pessoa, sabe, que ataca o teu próximo. Como você pode dizer que você ama a Deus, que você não vê, sendo que você não tá amando o teu próximo, que você tá vendo, que é de carne e osso como você? Esse caso da Giovana e do Bruno, sabe, o que eles estão fazendo, a forma que eles estão agindo, a forma que eles estão, sabe, que eles aderiram a essa luta, gente, uma luta que, a princípio, que aparentemente, que olhando pra eles não era deles, mas a forma que eles aderiram, gente, é incrível. Fazer dessa situação ruim, gente, aproveitar esse momento pra dar um basta no preconceito. Aproveitar esse momento pra todo mundo se unir e falar não ao preconceito. Dizer não, gente. A gente não pode aceitar o preconceito. Então, esse é o momento, gente. É hora de cada um, sabe, de dar as mãos, de fazer uma grande corrente e, sabe, a gente sabe que não vai acabar o preconceito. A gente pode diminuir, a gente pode realmente alertar. E as próximas gerações podem vir com outro pensamento, sabe? E isso vai depender da nossa geração, isso vai depender de nós. Eu acho que esse é o grande momento de revolucionar esse país, de revolucionar mesmo e mostrar a nossa voz e não se calar diante disso, gente. Diga não ao preconceito.